Bem, irmãos, aqueles que ainda não ouviram o meu bom dia, bom dia. O microfone está contra mim. Aliás, ele sempre está. Agora vai. Eu quero compartilhar convosco nesta manhã um texto da palavra do Senhor, a partir de um livro considerado, na sua maior parte, difícil devido às profecias, e profecias que por muitas vezes temos dúvidas, não é? Ou dificuldades de interpretá-las, e naturalmente por nós mesmos teremos sempre essas dificuldades, mas de um texto que está ali no livro do profeta Ezequiel, creio que no capítulo mais pujante desse texto, Ezequiel no capítulo 37, versículos 1 a 14, texto do vale de ossos secos. Texto do vale de ossos secos que eu intitulo a mensagem de uma forma um pouco diferente, a chamar de vale de esperança. Ezequiel no capítulo 37, versículos de 1 a 14, a palavra do Senhor assim nos diz: A mão de Yahvé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles, de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito destes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobri-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestirei de pele. Porém em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe assim: diz o Senhor Yahvé: Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos. A nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Yahvé: Eis que abrirei os vossos túmulos, e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e vivereis. Eu vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu, Yahvé, falei e hei de fazer. Oráculo de Yahvé. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. E nós que temos o privilégio, Pai, nesta manhã, de num país livre, com as portas abertas, podermos nos unir para cultuar o teu nome. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Pai, por poder portar uma Bíblia.
Louvamos, Pai, por poder lê-la em liberdade. E por neste momento, Pai, neste lugar, clamar ao Senhor que pelo Teu Espírito o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra, Senhor, vá e produza o efeito nos nossos corações da forma que tem sido enviado. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Vale de esperança, a despeito de vale de ossos secos, é o tema da meditação desta manhã. Graciliano Ramos, que é um escritor brasileiro muito famoso, um romancista, um cronista, jornalista, político. Graciliano Ramos, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, tem também a sua obra de proa, a sua obra mais famosa, a obra mais conhecida, cujo nome é Vidas Secas. Vidas Secas, quem aqui, brasileiro, não fez um exame e neste exame teve que ler e tentar interpretar Vidas Secas? Vidas Secas que, na verdade, é um contraste, muito simplesmente falar, é um contraste entre a possibilidade da abundância da vida e a falta desta possibilidade de vida causada pela seca do sertão nordestino do Brasil. Abundância de vida em contraste com a falta de vida, a vida seca, a ressequidão. Uma vida, então, castigada pela seca do sertão, uma seca que obriga a um exílio involuntário. Falta de chuva, falta de alimento, falta de perspectiva, falta de esperança. Ossos não são ossos, pelo menos no texto de Ezequiel. Não no sentido literal. Por favor, irmãos, não se assustem. Mas a chave para compreendermos isso está no próprio versículo 11 do texto. E então ele disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos cerceados e ficamos sozinhos. Os ossos, portanto, aqui não são compreendidos como ossos de forma literal, mas como o povo de Israel, o povo que está desesperançado, o povo que, na analogia do texto de Graciliano Ramos, sente-se ressequido, sem esperança. Embora no capítulo 36 do texto de Ezequiel, nós vemos Deus a dizer que novamente Ele está a falar com o seu povo, novamente Ele dará esperança para o seu povo, ainda é um vale seco, ainda é um povo que está exilado, ainda é um povo que tem cerceado os seus direitos de culto, de religiosidade, de ser quem o são. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar algo. O exílio, para qualquer pessoa, deve ser algo terrível. Deve ser algo realmente muito doloroso. O exílio, para o povo judeu, certamente doeu, talvez muito mais. E eu digo isso porque o povo judeu tem os seus ritos muito bem definidos e muito difíceis de serem levados a termo. Então, este povo exilado que não podia ter, ou praticar, ou fazer, cumprir a sua religião, os seus ritos de purificação, os seus ritos de templo, os seus ritos de alimentação, os seus ritos de cultivo, certamente vivia uma vida muito difícil. Os ossos, então, são essa nação exilada, uma nação que vive, então, neste contexto de sofrimento,
de solidão, de desesperança, de sequidão de estio, de espírito abalado, de alma perturbada, olhos dispersos no desterro, ossos secos, vidas secas, e tantas outras coisas, tantas outras condições difíceis que poderíamos aqui elencar a respeito daquele povo, a viver fora de sua pátria. Afastados do local onde Yahvé, o Senhor, os concedeu, a terra prometida. Versículo 8, mais uma vez, aqui na Bíblia de Jerusalém, que eu li para vós, o final dele, para nós está tudo acabado. A revista corrigida diz um pouco diferente, nós fomos cortados. Estamos de todo exterminados. Na versão revista atualizada. Estamos de todo exterminados. Versículo 11. Os nossos ossos se secaram e pereceu em nós a esperança. Vejam, ossos não são exatamente os ossos. É o povo que está ressecado. Vidas secas, sem vigor, sem esperança, que sentem-se cortados e abandonados, para um povo que sente que vive tudo acabado, como exterminados. E em todos os lugares, em todo o tempo, nós vemos e sabemos que há outros ossos nessas mesmas condições, tipos de sofrimento, inimizades, outros tipos de vidas secas, ossos nessa metáfora da vida que, de certa forma, como diz aqui o texto, foi exterminada. Viver sem expectativa, viver como mortos. Mas, no vale da sequidão, no vale dos ossos secos, no vale da desesperança, anda Adonai, anda o Senhor Yahvé. E então o Senhor Yahvé leva Ezequiel àquele vale, leva-o em sua companhia, e então o profeta circula ao redor, como quem faz um reconhecimento daquela situação, perambula diante da imensidão de um exército de ossos ressequidos, e então Deus faz a pergunta crucial ao profeta: poderão, por acaso, reviver estes ossos? Tu és o único que sabe, Adonai, Senhor. Responde como quem diz: está nas vossas mãos, Senhor, eu não posso fazer nada. Há uma disposição no profeta, uma disposição em ouvir o Senhor, e uma disposição em executar a tarefa que o Senhor o incumbe, pois está no vale de ossos secos, e a presença do profeta, esta metáfora, esta apresentação, a metáfora são os ossos, não a cena, isso está acontecendo e aquilo não é em vão. E então o profeta recebe a primeira incumbência do Senhor. A primeira incumbência que o Senhor lhe dá e a qual ele atende, que é ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Adonai, e então, a partir depois de verificar o que está ali a acontecer, de verificar a desesperança do povo, de verificar a sequidão daqueles ossos e a ausência de vida, e então ele ouve a Deus, um ouvir pleno e completo, e então ele, tal como Deus o determina: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O profeta então profetiza. A partir de ouvir a palavra da primeira incumbência que Deus o dá, ele então passa a ouvir uma ruidosa dança de ossos. Mas os ossos estão secos. Eu imagino que deve ter sido assustador. O profeta então passa a ouvir essa ruidosa dança de ossos, onde antes havia ossos secos e sem tutano, sem recheio, agora há medula. Onde havia ossos secos e sem ligação, agora corre medula óssea. Onde havia ossos secos sem substância nenhuma, sem carne, agora há pelo menos um cadáver recheado.
onde ossos secos e sem pele, sem cobertura, agora há um corpo revestido, mas não há espírito, não há fôlego. Há como um corpo estendido no chão por enquanto. E então o profeta que recebeu essa primeira incumbência, ouve a primeira incumbência, agora então o profeta desta segunda incumbência fala a palavra do Senhor ao Espírito. Ele ouve, profetiza aos ossos. Ouve, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, diz o Senhor: venha ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ainda falta o Espírito neles. Há ligamentos, a carne, a pele, mas não são nada mais ainda do que ossos sem vida, ou corpo sem vida. Ezequiel, então, pronuncia a palavra do Senhor, e esse hálito revivificador entra no corpo, penetra nas células do corpo inerte e coloca o corpo em pé. Aliás, os corpos em pé. E o texto nos diz, nos relata, que tal qual um exército, de tão numeroso, a pujança da palavra que ouve-se e faz-se agora verdadeira. A palavra que dá vida. O único que dá vida, Adonai. O único que dá vida na desesperança, na ausência de expectativa. Naquele povo que outrora dizia há pouco: nós fenecemos, estamos perdidos, estamos sem pátria, nós somos ossos secos. Agora não são mais. E então, estes ossos, como o versículo 11 nós já lemos, que são Israel. Israel que diz então que os ossos se secaram, e o espírito feneceu, sem esperança, com um sentido de abandono, com falta de vigor, falta de disposição. E então eles estão ali agora, vivos, mas sem o espírito. E então na terceira incumbência, abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trareis para a terra de Israel, o meu espírito. Agora, Yahvé, Deus, Adonai, não está mais a dizer só para o espírito dos quatro cantos: porei o meu espírito em vós e vivereis. O povo voltará à sua própria terra. Abrirei e farei sair de vossas sepulturas e trarei para a terra. Porei o meu espírito em vós. Irmãos, Deus a dizer: porei o meu próprio espírito em vós e então vivereis. Até o momento, o fôlego da vida então está a fazer reviver aqueles mortos. Agora, muito além disso, agora o espírito do próprio Yahvé, Deus, está ali a viver dentro daqueles que há pouco atrás eram apenas ossos ressecados. Tirá-los-ei de vossas sepulturas, farei com que saiam delas e colocarei em vós o meu espírito, e então trarei-os de volta para casa. É preciso nós termos a compreensão disso. O exílio, o povo que está exilado, toda esta ausência de esperança, exatamente pelo fato de estarem fora da sua terra, a terra prometida, a terra sagrada. A falta de esperança dá-se exatamente porque eles não vivem plenamente, eles são vassalos. E então a profecia, quando se cumpre, resgata-se a vida, resgata-se aquilo que era apenas osso não é mais osso, aquilo agora é vida, aquilo a carne, a pele, a tendões, aquilo agora está a dançar, está a viver. Há um espírito que faz com que eles tenham fôlego de vida, e mais do que isso, e muito mais do que isso, o meu espírito, o Senhor Deus o diz, está sobre isto. Além do espírito de vida, do fôlego, da ruá, além do fôlego de vida, há o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz com que eles sejam resgatados das sepulturas da desesperança. E das sepulturas da desesperança, eles são levados para onde? Para a terra que é deles. Há uma concretização na profecia,
muito para além do que o trazer à vida os ossos. Trazer a vida aos ossos é trazê-los de volta para casa. É trazer o povo à terra que mana leite e mel, a terra que Deus os deu. E esta marcha para o retorno à própria pátria tem um início. E esse início é no despertamento desses ossos que estão secos. Primeiro, na transformação desse amontoado de ossos dispersos num esqueleto articulado. Segundo, pela cobertura do esqueleto com uma carne agora sadia e no seu revestimento com pele. E terceiro, mediante a infusão do fôlego de vida, o levantar da sepultura, o tirar da cova, o assoprar do Espírito do Senhor, culminando na marcha de volta à terra. Notem, irmãos, a crescência da eclosão desta profecia, que está para além, embora não esteja muito longe de ser pequeno, mas está para além de fazer os ossos reviverem. Está a tirar da sepultura, a tirar da vergonha, a retornar para casa. Eu acredito que para nós é muito difícil ter a dimensão da representação da Terra Santa para o povo de Israel, notadamente aquela oportunidade. Não confundir com o Estado de Israel. É importante termos a dimensão de um povo que tem ali como se fosse o seu ventre. Um Deus que os dá, e promete e os leva à terra que é deles. Esta era a retomada de mostrar que Yahvé era com o seu povo. O povo que está no exílio, o povo que não pode cumprir os seus ritos, o povo que não pode ser ele mesmo. Agora ele é tirado da vergonha. Ele não é mais desesperançado. Não está mais em pauta o versículo 11. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer, os ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Agora já não está mais tudo acabado. Agora é possível resgatar da sepultura e voltar para casa. Irmãos, vidas que animadas apenas pelo fôlego humano, natural, perderam de vista a possibilidade de uma vida abundante. Vidas que não veem mais perspectivas, não encontram mais saídas. Vidas que sentem-se abandonadas, cortadas, separadas de Deus. O mundo em que nós vivemos, a cada dia, transforma-se muitas vezes e transforma-nos, muitas vezes, em pessoas secas, em pessoas endurecidas, em pessoas sem esperança. Afinal, como acreditar? Quantas vezes, diante de tanto mal que nós vemos, como acreditar na bondade humana ainda? Eu sei que nós sempre temos como acreditar, eu sei. Especialmente nós, o povo da esperança. Mas há tanto que nós vemos no nosso redor, irmãos, que endurecem-nos. Cicatrizes, perdas, mortes. Um mundo que a cada dia padece mais em guerras estúpidas, de uma humanidade má, pervertida, perdida, de pessoas que se odeiam. E é natural que nós, diante disso, nos endureçamos. Talvez tornemo-nos um bocado ressequidos,
talvez ainda que não nesta mesma dimensão, haja um pouco, às vezes, em nossa fala, diante de certas situações, os nossos ossos estão secos. A nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Talvez não nesta dimensão, ou talvez sim. Mas, por vezes, acredito, nós nos transformamos em pessoas frias, insensíveis, secas. A vida faz isso conosco. O vale não é literalmente de ossos secos, mas de vidas secas. Mas o vale eu jamais daria o nome a essa perícope de um vale de ossos secos. Eu daria o nome a essa perícope do vale de esperança. Porque é no vale dos ossos secos que principia a marcha para a volta a casa. No final das contas, é o vale de esperança. Vidas secas, vidas sem esperança, ouçam a palavra do Senhor. Ouvi e vivereis. Vidas secas, ouvi para que sejam restauradas, reanimadas, revigoradas. Ouvi, ó vidas secas, a palavra do Senhor, palavra de esperança, palavra de salvação. O vale não é de ossos secos, o vale é de esperança. Renovemos a nossa esperança no Senhor. O mundo é mau, mas a palavra de esperança, da palavra de esperança, nós somos os portadores, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.